Você já se sentiu em um paradoxo espiritual? Com uma das mãos, você ergueu sua causa aos céus, entregou seus medos, seus sonhos e suas dores nas mãos de Deus. Com a outra, você aperta o próprio peito, onde o coração continua inquieto, ansioso, como se duvidasse que a entrega foi realmente recebida. Você tem orado, tem jejuado, tem declarado sua confiança, mas no silêncio da madrugada, uma pergunta traiçoeira ecoa em sua mente. Será que Ele está mesmo cuidando? Será que Ele não se esqueceu de mim? Quero falar diretamente com você, que se sente espiritualmente exausto, cansado de uma espera que parece não ter fim e que precisa desesperadamente de um lembrete do céu, de um sinal de que não está lutando em vão. Quero te assegurar de uma verdade que o inimigo tem tentado roubar de você. O que você colocou nas mãos de Deus não se perdeu, não foi esquecido e não está desprotegido. Existe um descanso profundo disponível para você, mesmo antes que a resposta chegue. Por isso eu te peço, fique comigo até o final deste vídeo. Você precisa ouvir o que o Espírito Santo quer sussurrar ao seu coração hoje. Este não é um tempo para duvidar, mas um tempo para aprender a descansar na soberania de um Deus que nunca falha. A ansiedade que você sente, essa angústia que parece um nó na garganta, é a prova de que sua alma está em uma batalha. É a tensão entre o que você crê e o que você sente. É a guerra entre a fé que te diz que Deus é fiel e o medo que te mostra um cenário de caos. E é nesse campo de batalha interior que a sua vitória será forjada. Essa sensação de ter feito tudo certo, orado, confiado, entregado, e ainda assim sentir o coração gritar de ansiedade por dentro é uma das experiências mais comuns e dolorosas da jornada cristã. A espera silenciosa, o vale entre a promessa e o seu cumprimento, por vezes dói mais do que a luta declarada. É porque no sofrimento ativo nós lutamos, mas na espera somos chamados a confiar, e isso exige uma força de outra natureza. Mas é exatamente para você que está nesse lugar que o Senhor dirige um convite amoroso hoje. É tempo de descansar, não de duvidar. Se você já se sentiu assim e precisa desse descanso, escreva "Eu confio em Ti" nos comentários. Não como uma frase vazia, mas como um ato profético de fé sobre a sua própria vida. A palavra de Deus nos promete em Salmos 37:5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Note a estrutura divina, ao seu ato de entregar, o seu processo de confiar e então, como consequência, a ação de Deus. Mas entre o entregue e o ele agirá, existe um tempo de silêncio, um tempo de processo, um tempo de fé. E é nesse intervalo que o inimigo da sua alma trabalha sussurrando. Será que Deus te ouviu mesmo? Veja, nada mudou. Mas Deus hoje te responde com uma clareza que quebra todas as correntes da dúvida. O que você me deu está em boas mãos. E para te ajudar a viver essa verdade todos os dias, eu te convido a conhecer o nosso e-book, Diário com o Espírito Santo. Um guia para transformar sua ansiedade em intimidade diária com Deus. O link está no primeiro comentário fixado e na descrição. E para não perder nenhuma palavra de fortalecimento, inscreva-se no canal, deixe seu gostei e compartilhe essa mensagem. Há momentos em que o silêncio de Deus parece doer mais do que uma resposta negativa. A alma grita por socorro, o coração busca por uma direção, mas o céu parece de bronze, calado. Você ora, clama, entrega a mesma causa repetidamente, mas os dias se transformam em semanas, as semanas em meses, e o cenário permanece o mesmo. E é então que a dúvida mais cruel se instala. Será que Deus realmente pegou o que eu entreguei? Ou será que a minha causa ainda está jogada no chão e eu estou apenas falando sozinho? Talvez seja o seu casamento que você já entregou tantas vezes, mas a distância e a frieza parecem aumentar.
Talvez seja um filho por quem você já chorou, orou e cansou de tentar ajudar, mas que parece se afundar cada vez mais. Pode ser um diagnóstico que tirou o seu chão, uma dor crônica que rouba suas forças, ou aquela porta de emprego que você tem buscado com tanto afinco, mas que permanece teimosamente fechada. Essa sensação de abandono é devastadora, mas eu quero que você entenda algo profundo hoje. O silêncio de Deus não é ausência, é método. O silêncio de Deus não é abandono, é cuidado. Muitas vezes, quando Ele está em silêncio para conosco, é porque está agindo em nosso favor nos bastidores, onde nossos olhos não podem ver. Pense em um agricultor que lança uma semente valiosa na terra. Ele não fica gritando com a semente todos os dias para que ela cresça. Ele não desenterra a semente a cada hora para checar o progresso. Ele confia no processo que acontece no escuro, debaixo da terra. Ele rega, ele cuida do solo, ele protege, mas ele espera em silêncio. Deus, o divino agricultor, faz o mesmo. Com as causas que você entrega a Ele, Ele está trabalhando, nutrindo, protegendo e preparando tudo para o tempo certo do florescimento. Você não está abandonado. O que você entregou a Ele está sendo trabalhado pelas mãos mais sábias e poderosas que existem. O coração humano, no entanto, condicionado pela urgência do nosso século, muitas vezes quer respostas divinas com a velocidade de uma mensagem de texto. A geração do pra já, do fast food, da entrega em 24 horas, esqueceu que o tempo de Deus tem outro ritmo, uma cadência celestial que visa não apenas resolver nosso problema, mas nos transformar através dele. E é nesse intervalo, nesse hiato entre o amém da nossa oração e o aconteceu da nossa vitória, que muitos desistem, que a fé de muitos naufraga. Mas a palavra nos dá uma garantia poderosa, no Salmo 55, versículo 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Preste muita atenção na promessa. Ele não promete que o justo não enfrentará batalhas que abalam. Ele não promete que o justo não terá seu coração abalado pela dúvida ou pelo medo. A promessa é que o justo não será permanentemente abalado, não será destruído, não será deixado no chão. A promessa é de sustento divino no meio da tempestade. E quem é sustentado por Deus pode até tremer, mas não cai. Pode até chorar, mas não é destruído pela tristeza. Pode até andar no escuro por um tempo, mas não caminha sozinho, pois a mão do Pai o segura firmemente. Sei, a sua vontade era ver tudo resolvido agora. Você queria respostas claras, sinais visíveis, uma carta do céu com letras garrafais dizendo: fique tranquilo, vai dar certo no dia tal, na hora tal. Mas a essência da fé não é viver pelo que se vê, é viver pelo que se crê. É confiar na promessa, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. E se você entregou algo nas mãos dele, entenda isto de uma vez por todas. Aquilo que sai do controle das suas mãos entra no controle total do céu. É como colocar um presente precioso em um cofre inquebrável. Você pode não o estar vendo, pode parecer que ele sumiu, mas ele está guardado com segurança máxima. Não cometa o erro de duvidar de Deus durante o processo só porque você não vê resultados imediatos. A obra mais importante, muitas vezes, é a que acontece debaixo da superfície. Pense em uma grande construção. Antes de o edifício subir, os trabalhadores passam meses cavando fundo, estabelecendo as fundações. Quem passa na rua só vê um buraco, terra e talvez um pouco de concreto. Pode parecer que nada está acontecendo, mas é ali, no invisível, que a estrutura que vai sustentar todo o prédio está sendo firmada. A sua vida espiritual é assim. Esse tempo de espera pode ser o tempo em que Deus está aprofundando as suas fundações, fortalecendo a sua fé, a sua paciência, o seu caráter.
Talvez você tenha colocado nas mãos de Deus um sonho, um projeto, um relacionamento, mas de lá para cá, tudo o que aconteceu foi o exato contrário do que você esperava. As portas que você achava que iriam se abrir, fecharam. As pessoas em quem você confiava te decepcionaram. As suas forças e recursos parecem ter se esgotado. Parece que entregar para Deus foi o começo do caos e não da solução. Mas deixe eu te dizer com todo amor e convicção, às vezes, Deus precisa desmontar completamente o cenário antigo para poder montar algo infinitamente melhor. Assim como quem reforma uma casa velha, ele precisa quebrar paredes, arrancar o piso antigo, expor a estrutura frágil antes de começar a construir o novo. Não confunda a reforma de Deus com castigo. Não interprete o processo de cura como abandono. Se dói, é porque o velho, aquilo que não serve mais, precisa sair para que o novo possa entrar. E se a dor é intensa, é porque você ainda não consegue ver a beleza do que Ele está preparando para você. Deus mesmo nos assegura sobre a natureza de seus planos em uma das passagens mais consoladoras de toda a Escritura. Em Jeremias 29, versículo 11, ele declara ao seu povo que estava no exílio, desanimado e sem esperança. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Precisamos entender essa promessa em sua profundidade. A palavra hebraica para prosperar aqui é shalom, que significa muito mais do que sucesso material. Significa paz, plenitude, bem-estar completo, segurança, saúde e integridade. O plano de Deus não é apenas te dar o que você pediu, é te fazer inteiro. E às vezes, para nos tornar inteiros, Ele precisa nos permitir passar por processos que quebram o nosso orgulho, a nossa autossuficiência e a nossa dependência das coisas erradas. A ansiedade é a grande inimiga desse processo. Ela quer roubar o lugar da fé, quer colocar um cronômetro na mão de Deus, quer acelerar o que só floresce com o tempo e com o cuidado. Você já viu alguém tentar fazer uma flor desabrochar mais rápido puxando suas pétalas? O resultado é sempre o mesmo. A flor se quebra, ela morre antes de revelar toda a sua beleza. Com a nossa alma é a mesma coisa. Não se violente com a pressa. Não se torture com comparações, olhando para o jardim do vizinho que parece estar florescendo enquanto o seu ainda é só terra. O que Deus está fazendo na sua vida não é uma cópia do que Ele fez na vida de ninguém. O seu processo é único, é exclusivo, é artesanal e vai acontecer no tempo perfeito. Enquanto isso, cuide do seu coração. Irrigue o solo da sua alma com a palavra, alimente a sua fé com a oração e fale menos com o seu medo e mais com o seu Deus. Lembre-se, o que você alimenta cresce. Se você alimentar a dúvida, ela se tornará um gigante. Mas se você alimentar a esperança, mesmo que pequena, ela florescerá. A ordem divina para os momentos de caos interior e exterior é clara e está no Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar-se aqui não é um convite à passividade ou à preguiça. É um chamado a uma ação interior poderosa, a de cessar a luta desesperada, a de silenciar o barulho da ansiedade e do medo e a de intencionalmente reconhecer e se lembrar de quem está no controle. Às vezes, o que mais nos falta não é um milagre visível, mas um silêncio interior que nos permita ouvir a voz de Deus e perceber o seu cuidado. Olhando para a sua vida agora, talvez você pense: eu não aguento mais, cheguei ao meu limite. Mas olhe de novo, há uma força dentro de você que ainda te mantém de pé, mesmo que por um fio. Essa força não é sua, é Deus te sustentando, mesmo quando você acha que está desmoronando.
É a graça dele te envolvendo, mesmo quando você se sente indigno. Ele já viu o que você ainda não vê. Ele já enxugou lágrimas que você ainda nem derramou. E ele já está no seu futuro, preparando tudo o que você ainda vai viver. Você não está em estado de abandono. Você está em estado de construção. E o que acontece com algo que está em construção? Ainda não está pronto. Está cheio de andaimes, talvez um pouco de poeira e barulho. Então, não se julgue pelo processo. Não se compare com edifícios prontos. Você é uma obra em andamento, sendo moldada com perfeição pelas mãos do Criador. Entregar nas mãos de Deus é o maior ato de coragem que existe. É o momento em que você olha para a sua limitação e diz: eu não tenho mais controle, mas eu confio naquele que tem. É como deixar seu filho pequeno aos cuidados de alguém que você ama e confia plenamente. Você não fica ligando a cada 5 minutos desesperado. Você descansa, porque sabe que ele está nas melhores mãos possíveis. Com Deus é exatamente assim. Lembre-se sempre disto. Tudo o que está sob o controle de Deus está fora do alcance do medo. E se você sente que perdeu completamente o controle, talvez seja o sinal mais claro de que Deus finalmente assumiu o volante da sua vida. Deixe Ele guiar, deixe Ele conduzir e apenas confie no caminho. Se você chegou até este ponto do vídeo, não foi por acaso. Foi uma condução do Espírito Santo, que sabia que a sua alma precisava ouvir esta palavra hoje. Esta mensagem não é apenas um conteúdo, é um bálsamo sendo derramado sobre suas feridas. É o abraço de Deus em forma de palavras. Existem dias em que o coração se cansa antes do corpo. É um cansaço diferente, uma fadiga da alma. Cansa de esperar, cansa de lutar, cansa de acreditar e de se decepcionar. E o pior é que muitas vezes ninguém ao redor percebe. Por fora, você sorri, trabalha, cumpre suas obrigações. Mas por dentro, há um cansaço tão profundo que as palavras não conseguem explicar. Mas Deus vê. Ele vê o seu esforço para não desmoronar. E Ele não te cobra uma força que você não tem. Pelo contrário, Ele te oferece o recurso que Ele tem de sobra, o descanso dele. Jesus fez o convite mais libertador de todos em Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Perceba a beleza disso. Ele não disse, sejam fortes e então venham a mim. Ele não disse, resolvam seus problemas e depois me procurem. Ele disse, venham como estão. Cansados, com os fardos, com a bagagem pesada, com a bagunça interior. Ele não espera você se consertar para te receber. Ele te recebe exatamente como você está, para então Ele mesmo te consertar, te renovar e te aliviar. Para declarar sua decisão de lutar contra o medo, escreva, minha fé é maior nos comentários. Faça disso a sua declaração de guerra contra a dúvida. Às vezes, a dor que você sente nem é mais pela demora em si, mas pela dúvida corrosiva que ela gera. Porque quando o tempo se arrasta, vem aquela pergunta cruel, sussurrada pela incredulidade. Será que eu entreguei certo? Será que Deus me ouviu mesmo, ou minha oração não passou do teto? E é aí que o coração, em seu desespero, tenta tomar de volta aquilo que já foi consagrado a Deus. Você começa a orar e logo em seguida já está tentando resolver tudo com as próprias mãos, traçando planos, manipulando situações, tentando forçar as portas. Mas Deus não trabalha com a pressa humana. Ele trabalha com a perfeição da eternidade. O relógio dele não atrasa nem adianta. Ele age no momento exato em que tudo está pronto. Você, as circunstâncias, as outras pessoas envolvidas. É uma orquestra divina e cada instrumento precisa entrar na hora certa para que a sinfonia seja perfeita. Por isso, não confunda a demora de Deus com desatenção divina.
Ele faz tudo formoso no seu tempo, como diz Eclesiastes 3:11. E se o que você está vivendo hoje parece ser o exato oposto do que você orou, pode ser que este seja exatamente o processo necessário para te levar até a sua bênção. Deus é especialista em recomeços que nascem das cinzas, em propósitos que brotam do pó, em caminhos que se abrem no meio do mar quando todas as outras portas se fecham. Lembre-se disto, a promessa não foi cancelada só porque houve um atraso no seu cronograma humano. O céu não desistiu de você. Às vezes, é você que está tão cansado de esperar, que já nem percebe os pequenos sinais diários de cuidado que Deus tem te dado. A respiração de hoje, o livramento que você nem viu, a força que você achou que não teria para levantar da cama. Tudo isso já é Deus dizendo: eu ainda estou aqui, estou te sustentando. Sabe aquela sensação de estar andando no escuro, como se cada passo fosse um risco, tateando sem saber para onde ir? Isso acontece quando você entregou uma situação para Deus, mas ainda tenta enxergar e controlar tudo com os seus olhos humanos. Só que a essência da fé é exatamente esta: andar sem ver, mas com a convicção de que está sendo guiado pela mão mais segura que existe. É como atravessar uma ponte muito longa envolta por uma neblina densa. Você não consegue ver o final, não consegue ver mais do que 2 ou 3 passos à sua frente. Mas você sabe que a estrutura da ponte está ali, firme, debaixo dos seus pés. Então, você continua andando, um passo de cada vez, uma oração de cada vez, uma respiração profunda de cada vez. Deus não exige que você entenda o caminho inteiro. Ele só precisa que você confie nele o suficiente para dar o próximo passo. E tenha muito cuidado com as vozes que tentam enfraquecer a sua fé nesse percurso. Haverá pessoas, talvez até bem intencionadas, que dirão que está demorando demais, que é melhor você desistir, que não vai dar certo, que você está sendo tolo. Mas quem te fez a promessa e te chamou para essa jornada foi Deus, e não a opinião dos outros. A sua lealdade deve ser a voz de Deus e não ao barulho ao seu redor. Ele vê o que ninguém vê. Enquanto você olha para a situação de fora, ele vê o coração de tudo. Enquanto você vê um tempo perdido, ele vê um tempo de preparo. O ouro só atinge seu brilho máximo depois de passar pelo fogo. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você. Você está no fogo do preparo e não no fogo do abandono. Pois os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Ele está ouvindo tudo. Se hoje você sente uma vontade avassaladora de desistir, respire fundo. Não tome decisões definitivas em momentos de fraqueza temporária. Espere a tempestade emocional passar, espere a poeira assentar, espere a luz da manhã clarear seus pensamentos. A alma cansada não é o fim da sua história. É apenas um lembrete de que você precisa urgentemente descansar em Deus. E descansar, no dicionário da fé, não significa abandonar a luta, mas sim transferir a responsabilidade pelo resultado. É confiar, é dizer com toda a sinceridade do seu ser: Deus, eu não entendo nada do que está acontecendo, mas eu confio em Ti. Eu confio no Teu caráter, na Tua bondade e na Tua soberania. Quando a alma ouve a verdade, o medo começa a perder espaço. A espera também faz parte da promessa. Ela te amadurece, te alinha com os propósitos divinos e te fortalece. Deus não trabalha apenas naquilo que você espera. Ele trabalha em você enquanto você espera. É um processo de lapidação. Assim como o escultor tira pedaços da pedra bruta até revelar a obra-prima, Deus também está tirando de você tudo o que te atrapalha de viver plenamente o que Ele tem para a sua vida. Deus sabe o quanto você já chorou em silêncio. Ele sabe
Das noites em que ninguém viu suas lágrimas, das orações que mal saíram da sua boca, porque o cansaço era maior do que as palavras. Ele conhece a sua caminhada, cada detalhe, como ninguém mais. Não há uma única dor sua que tenha passado despercebida por ele. Não há uma lágrima sua que tenha caído no chão sem ser recolhida. Às vezes, parece que ninguém no mundo entende o que você sente, mas Deus entende até o que você mesmo não sabe como explicar. E é exatamente por isso que você pode e deve descansar. Porque quando as suas forças se acabam, as dele continuam infinitas. Quando você chega ao seu fim, ele começa a agir com mais intensidade. Você não foi criado para carregar tudo sozinho. A entrega verdadeira acontece quando você diz: seja feita a tua vontade, mesmo quando a sua própria vontade quer gritar outra coisa. Isso não é fraqueza, isso é o ápice da maturidade espiritual. Pode ser que, neste exato momento, o cenário ao seu redor pareça completamente desfavorável. As contas acumulando, as portas ainda fechadas, os relacionamentos difíceis, o corpo cansado. Mas a sua vida não se resume a este instante, a esta fotografia do agora. Deus está escrevendo uma história completa, que vai muito além do que você consegue ver hoje. E Ele não precisa de circunstâncias perfeitas para agir. Ele é o Deus que age na tempestade, que abre rios no deserto, que faz um caminho no meio do mar. Ele usa até mesmo aquilo que foi planejado para o mal como um instrumento de transformação para o seu bem. Portanto, não se prenda ao que seus olhos estão vendo. Confie no que o Espírito Santo já está trabalhando nos bastidores. Há muito mais coisas acontecendo em seu favor do que você pode imaginar. Não deixe que o tempo de espera roube de você a paz que Deus te prometeu, porque a promessa continua viva e de pé, mesmo no silêncio. Quando vierem os pensamentos de medo, de dúvida e de desistência, lembre-se, essas vozes não vêm de Deus, porque o nosso Deus não é Deus de confusão, Ele é Deus de paz. Ele nunca vai te empurrar para o desespero. Pelo contrário, Ele sempre te chama para perto, te consola, te renova. Mesmo quando você está fraco, Ele permanece forte. Mesmo quando a sua fé vacila, Ele continua fiel. Não se condene por estar cansado. O Senhor conhece os seus limites e a estrutura do seu coração. Ele vê a sua intenção de confiar, mesmo quando tudo em você quer desistir. E é por essa sinceridade que Ele continua te segurando pela mão. A esperança não é a ausência de luta, é a certeza de que a luta tem um propósito. Você está sendo moldado, ensinado e preparado. O final da história que Deus está escrevendo será maior e mais bonito do que qualquer sonho que você já teve. Você ainda vai agradecer por não ter desistido. Agora eu quero orar com você. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença com os corações abertos, reconhecendo que precisamos de Ti mais do que de qualquer resposta. Confiamos no Teu cuidado, no Teu amor e na Tua fidelidade. Toma agora tudo o que entregamos a Ti, nossos medos, nossos sonhos, nossas incertezas. Renova nossa mente, acalma nosso espírito e fortalece nosso interior. Ajuda-nos a descansar em Ti, mesmo sem entender. Que a Tua vontade seja feita. Se esta palavra encontrou o seu coração, declare nos comentários: eu descanso em Ti, Senhor. Escreva com fé, como uma semente de confiança plantada na sua alma. E se você deseja aprofundar essa confiança, conheça o e-book Diário com o Espírito Santo, seu guia para uma fé inabalável. O link está no comentário fixado e na descrição. Se ainda não é inscrito, inscreva-se agora no Devocional com Deus e ative o sino. Se este vídeo te ajudou, curta e compartilhe. Lembre-se, o que está nas mãos de Deus está em segurança, sempre.